Olá, turminha, tudo bem com vocês? Quinto ano, tô com saudade de vocês. A tia Naí tá vê a hora de tudo isso passar e podermos, né, voltar com a nossa rotina em sala de aula. Então, vamos para mais uma aula nessa quinta-feira, tá certo? Vamos retomar alguns pontos que falamos no vídeo passado sobre o capítulo 4 e aprender mais coisas, ok? Neste capítulo, estamos estudando memória e patrimônio. Mas o que é memória? Memória são as lembranças que temos de todos os acontecimentos do passado, sejam eles pessoais que aconteceram conosco ou de um grupo. E patrimônio? Patrimônio são os elementos que compõem a história e a cultura de um povo. Vocês estão vendo essa imagem aí? Dá para reconhecer, né, a casa de Cora Coralina. Essa casa tem muita importância na história de Goiás, para o povo goiano e para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Conta a história da grande poetisa Cora Coralina, né? E todos os seus feitos na cidade de Goiás. Ok, meninos? Vamos lá para o próximo slide. A memória para a sociedade. Memória vocês já sabem, né? São as lembranças de um povo ou pode ser individual. O que é a memória individual? É aqueles acontecimentos do passado que ocorreram conosco, né? Vamos supor uma festa de aniversário sua que aconteceu no passado, uma festa do seu avô, né? Uma história que foi contada pelas pessoas antigas da sua família. É a memória individual. A gente falou muito nisso no capítulo 3, né? Os griots, que eram aqueles contadores de histórias lá na África. E a memória coletiva é aquela que diz respeito à memória de um todo, de um grupo. Vou citar alguns exemplos de memória coletiva. As festas juninas, né? Uma tradição do povo nordestino, que também, né, a gente comemora aqui no estado de Goiás, em outras regiões brasileiras. A gente pode estar falando da procissão do fogaréu, que acontece na semana da Páscoa, né? O carnaval no Brasil. Então, uma roda de capoeira é uma memória coletiva. E quem cuida de todas essas memórias? O IPHAN. O que significa essa sigla? Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Então, o IPHAN tem a responsabilidade de preservar todo esse patrimônio histórico, todos esses elementos que contribuem para as tradições e para a cultura de um povo. E o patrimônio histórico são esses elementos, né? Esses elementos que eu vou citar novamente. A capoeira é um patrimônio histórico. Essa igreja que vocês estão vendo na imagem, por exemplo, ela situa-se em Minas Gerais, na cidade de Congonhas do Campo. E nós temos aí todos os 12 profetas que foram esculpidos pelo mestre Aleijadinho na época da mineração. Então, contribuiu muito para a história de Minas Gerais. Tá certo, meninos? Vamos para o próximo slide. Memória coletiva é aquilo que eu já citei para vocês, né? É a história de um grupo, de uma sociedade, são as tradições, a cultura, os hábitos, os costumes. Aí nós estamos vendo uma festa de carnaval em Olinda e uma tradição, uma memória coletiva são os bonecos de Olinda, que são representados por algum personagem antigo ou por algum personagem da atualidade, né? Esse primeiro boneco aí a gente vê, né, o Ronaldinho, tá? E vários outros aí que a gente pode ver como importantes, tá certo? Vamos para o próximo slide. Os lugares de memórias. Onde nós podemos buscar essas memórias? A gente pode buscar na nossa família, a gente pode buscar com uma pessoa que é um contador de história, mas nós podemos buscar em locais físicos, museus, bibliotecas, parques nacionais, lugares como Pelourinho. Pelourinho é um centro histórico de Salvador, onde os negros eles eram torturados, eles eram maltratados, eles eram punidos, né, pelos senhores de engenho, né, pelos seus senhores durante a época da escravidão. E nós temos vários outros patrimônios da humanidade. Esses patrimônios, eles determinam a identidade de um povo, a identidade de um lugar. Por exemplo, a primeira imagem nós temos a Estátua da Liberdade, né, em Nova York. Abaixo nós temos o Cristo Redentor, um patrimônio importantíssimo aqui no Brasil, situado no Rio de Janeiro. Nós temos as pirâmides egípcias, a Esfinge, né, localizado no Egito, e nós temos as muralhas da China. Então, representam uma grande identidade dos povos dessas regiões.
tá? Tudo bem, meninos? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Sobre memória e patrimônio. Espero que vocês tenham gostado e vamos nos ver no próximo vídeo. Tudo bem, meninos? Depois tem uma atividade para vocês fazerem, vocês vão olhar lá no site, tá? No aplicativo e tem uma tarefinha para vocês realizarem. Beijos, meninos. Fiquem com Deus e se cuidem aí, tá? Até mais.